Eu vou mostrar para vocês um site agora que permite vocês testarem qual foi a rentabilidade de um certo país, de um certo mercado ou de uma cesta de ações com dados históricos. É o Backtest Curvo. Seja bem-vindo a mais esse vídeo do Renda Gringa. Eu me chamo Michel Ravaneda, sou analista financeiro europeu certificado pela Sociedade Francesa de Analistas Financeiros, sou especialista no mercado europeu de investimento e investimento em moeda forte. Se você está interessado em uma consultoria especializada que já passou mais de centenas de pessoas, estamos quase no cliente 1000 só de clientes de investimento em euro, clica aqui na descrição do vídeo, você tem o link. Assim que você se cadastrar, você vai receber um e-mail e mais informações assim que abrir a nossa agenda. Não deixa de clicar no like, de compartilhar esse vídeo e vamos direto para o assunto. Eu vou compartilhar aqui na minha tela com vocês o site Backtest Curvo. Vocês estão vendo aí na tela de vocês, é a versão em português de Portugal, tá? Por isso que algumas palavras podem estar um pouco diferentes aí, mas vocês vão entender, eu vou explicando tudo para vocês. Veja, qual é o sentido de um teste como o Backtest Curvo? É você analisar qual foi a rentabilidade no passado, em certos períodos, de um investimento, para você ver como ele se comportou durante crises e períodos de alta. Por exemplo, eu posso construir uma carteira do jeito que eu quiser aqui, selecionando um índice. Como assim um índice, Michael? Por exemplo, vocês já ouviram falar no índice S&P 500? O índice S&P 500 é uma cesta de ações com um pedacinho das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Eu posso então analisar qual foi o ganho financeiro que o investidor teve investindo numa cesta de ações com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Eu posso comparar os anos de 2000 a 2010, 2010 até hoje em dia, períodos de longo prazo, para analisar qual foi a rentabilidade dessa carteira. Então vou selecionar aqui, geralmente eu aconselho vocês selecionarem sempre as do iShares, se tiver disponível, ou a Mundi também, tá? Porque são cestas que existem há muito tempo no mercado, então vocês vão ter históricos de mais longo prazo. Eu vou dar um título aqui, vou colocar S&P 500, então, S&P 500, renda gringa. Então pronto, eu vou construir uma carteira só com esse ativo no mercado americano e vou executar o backtest. Veja, aqui então a gente vai achar informações, tá, sobre essa cesta. Vocês estão vendo aqui quanto que rentabilizou desde 1992 até hoje, tá? Mas existe aqui uma coisa muito interessante que vocês podem fazer. É que vocês podem editar também e olhar algumas informações com mais detalhe. Vocês podem comparar essa cesta de ação com outros ativos também. Mas descendo aqui para mostrar para vocês, vocês têm o montante investido de 10 mil euros, teria virado 288 mil euros, dá uma rentabilidade composta anualizada de 10,90% ao ano já em dólar, tá? Então vocês vão descendo aqui, vão ter informações sobre os rendimentos anuais, desde os anos 90 até hoje. A parte vermelha no negativo são os anos de crise, sempre vão existir crise no mercado financeiro, é óbvio, elas são oportunidades para a gente comprar boas ações a um preço mais barato ainda, certo? Descendo aqui vocês têm o histograma de retornos, ou seja, com a probabilidade de ter tal retorno naquele ano, em certos anos. Então vocês têm aqui que a média sempre vai ficar mais positiva, afinal boas empresas continuam rentabilizando e ganhando dinheiro no longo prazo, e como essa cesta de ações ela tem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, por probabilidade é que ela vai ter um rendimento positivo com o passar do tempo, afinal, dentre as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, a grande maioria continua ganhando dinheiro ano a ano. Então aqui vocês têm também o impacto da inflação, né, a desvalorização do poder de compra com o passar do tempo. Vocês têm aqui o valor real e nominal. O valor nominal, ele considera já a inflação embutida. O real, a gente vai subtrair a inflação. Vale lembrar que 100 mil euros ou 100 mil dólares hoje não é a mesma coisa que 100 mil dólares daqui 10 anos ou daqui 20 anos. Então aqui a rentabilidade real, ela vai diminuir já essa perda que você teria pela inflação. Significa o quê? Que esse valor que a gente está vendo aqui, ó, na minha tela, de 234 mil nominal, seria a mesma coisa que o valor de compra de hoje que você tivesse 117 mil euros. Ou seja, você comparando o investimento que começou nos anos 90 e que termina agora em 2024, esse valor real ele já desconsidera a inflação do período, seria o valor de compra real que você tem depois de tantos anos de investimento. Aqui ele mostra a principal queda que você teve na sua carteira nesse período dos anos 90 até hoje, foi ali na crise de 2008, a crise imobiliária de subprime nos Estados Unidos, e você tem também aqui, vou clicar em calcular, o horizonte mínimo de investimento que ele dá para você, que é a duração, quanto tempo você deve permanecer investido com probabilidade de ganhar dinheiro, tá? Então aqui ele tem várias informações mais complexas, mas o que seria bem interessante mostrar para vocês, você pode abrir as definições e escolher a data que você quer. Por exemplo, eu quero saber só quanto rendeu
de 2010 até 2021, que foi logo após o Covid. Então vocês vão ter aqui qual foi o rendimento nesse período, inclusive com a rentabilidade. Foi um período de alta, né? Dos anos 2010 a 2020 foi uma alta bem acelerada no mercado americano. E aqui está considerando um montante único de investimento. Só que onde está o pulo do gato? A maior parte das pessoas não faz o investimento com montante único. As pessoas fazem investimentos recorrentes. Elas recebem um salário e fazem o investimento. Então aqui você pode considerar um investimento recorrente. Veja que já é diferente. Se eu voltar lá nos anos de 1992 até 2024, fazendo investimentos recorrentes de 200 euros todos os meses, a rentabilidade dá 6,60%. Se lembra que antes, quando a pessoa investiu um montante único, tinha dado 10,90%? De onde vem essa diferença? Porque investir todos os meses, no final rentabilizou menos em porcentagem anual do que quem colocou tudo de uma vez. Porque quem colocou tudo de uma vez, ele vai aproveitar a alta ao momento todo. Já a pessoa que faz investimentos mensais, esses investimentos que ela realizou no começo vão rentabilizar durante os 30 anos de investimento. Mas, se ela investe todos os meses, o investimento que ela fez no ano passado não rentabilizou um tempo suficiente para gerar um efeito bola de neve, de juros compostos. Então, quando você faz compras mensais, obviamente que você vai limitar o seu crescimento dos investimentos, porque se você tivesse colocado tudo lá no passado, quando você colocou lá no passado, ele teve mais tempo de rentabilizar o total que você investiu, ao contrário de colocar de 200 em 200. Apesar dessa diferença de rentabilidade importante, a maior parte das pessoas vai fazer investimento mensal. Você tem que fazer investimento mensal, porque é só assim que você faz seu dinheiro trabalhar para você. E lógico, se você já tiver um dinheiro guardado, receber uma herança, vender algum bem e tiver um montante maior para você investir, invista, mas também não coloque tudo de uma vez. Você pode dividir esse valor no período de 3, 4, 5, 6 meses. A teoria financeira diz que até 10 meses você colocando um valor importante, você vai acabar diversificando e não tendo um risco de colocar e logo em seguida ter uma crise grave. Quando você coloca durante 10 meses, você vai diminuir esse risco de acontecer algum evento drástico ali na bolsa de valores para fazer seu dinheiro diminuir naquele período. Então aqui você consegue inclusive colocar as taxas de transação, taxa de gestão, mas acho isso desnecessário para você colocar aqui, tá? Você pode vir em comparar, ó. Aqui em cima tem um menu comparar, você pode comparar a sua carteira, por exemplo, que eu selecionei do S&P 500 com outro tipo de carteira, né? Você pode inclusive vir aqui e criar uma outra carteira para você comparar. Mas você pode aqui, ó, por exemplo, comparar com a carteira do Ray Dalio. Ray Dalio é um investidor que ele gosta de diversificar em várias classes de ativos. Ter um pouco de ouro, ter um pouco de tesouro direto americano, né? São as obrigações americanas, ter um pouco de ações. Então você consegue clicar aqui nas duas, por exemplo. E quando eu clico aqui nas duas, eu posso comparar. Eu posso subir a tela e você vai ter o comparativo das duas carteiras. Veja que quem investiu só no S&P 500 em ações teve uma rentabilidade maior do que quem investiu usando o método do Ray Dalio, que é diversificar em várias classes de ativos. Você pode vir aqui nas definições, essa rentabilidade vai de 2005 até 2024. Você tem aqui também o comparativo, né? O S&P 500 rendeu 11,42% ao ano contra 6,90% para quem investiu um montante único, ou seja, para quem investiu lá em 2005 10 mil euros. Mas se eu considerar compras recorrentes, ainda assim a carteira do S&P 500 ganha e ela fez 8,15% ao ano contra 3,56% da carteira do Ray Dalio. Então, se você está interessado em comprar uma cesta de ações europeia, uma cesta de ações americana, uma cesta de ações de países emergentes, esse site você consegue achar vários históricos, vários dados para você comparar, inclusive, as carteiras de investimento. Por exemplo, Michael, eu quero colocar tudo no S&P 500 ou eu coloco 50% no S&P 500 e 50% numa carteira, num ETF europeu. Olha, se você vai diversificar, lógico que você vai ter uma vantagem de não concentrar tudo, colocar todos os seus ovos em uma cesta só. Mas você pode olhar os dados do passado, os dados das crises, o ano de 2008, como é que foi, qual foi a carteira que perdeu mais. Lógico que olhando dados do passado, você não vai ter todas as informações para você investir para o futuro. Mas isso vai te dar uma noção do que aconteceu no passado, qual foi a rentabilidade, para que você tenha uma ideia de quanto pode ser a queda ou a alta em alguns períodos específicos de tempo. Então basta entrar aqui no Backtest Curvo se você já investe em ETFs ou se você pretende investir em ETFs, esse é o site para você analisar os principais índices do mercado. Eu me chamo Michel Ravaneda, se você curtiu esse vídeo, não deixe de compartilhar com seus colegas, o link aqui da nossa consultoria está na descrição. Eu espero você em breve no próximo vídeo do Renda Gringa.